E o Remo anunciou mais um jogador, é o Jean Silva, atacante que estava no Figueirense e se destacou muito pelo Ipiranga lá em 2020. E esse ano jogou a Série C, pelo menos a reta final dela, pelo Figueira. Tu estás no Currículo Torotático, o melhor programa para conheceres os novos contratados do teu time. Já vai deixando o gostei, clica aí no botão do like, te inscreve no canal e clica no sininho. Bora falar sobre o Jean Silva. E aí, será que ele presta ou não presta? Jean Silva tem 33 anos, é um atacante de lado, conhecido também como um ponta. Ele é destro, mas atua principalmente pela esquerda, ou seja, trabalha muito saindo da esquerda para dentro para buscar a finalização. É um cara conhecido muito por seus dribles e por sua agilidade e, claro, a velocidade também. Nessa temporada ele jogou também pelo Vila Nova. Confere aí na tela os dados do Jean Silva em 2022. Nos últimos 40 jogos foram 2.449 minutos, marcou 3 gols, teve 11 chances de gol, deu 5 assistências, teve 14 chances criadas, deu 7 passes-chave, aquele passe que quebra a defesa, venceu 42% das disputas ofensivas, acertou 79 dribles, deu 46 desarmes, mais de um desarme por jogo, um desarme certo, finalizou 27 vezes e acertou 10 desses 27 chutes. Aqui em cima vocês podem ver o mapa de calor dos últimos 5 jogos, dá para ver como ele caiu bastante pelo lado esquerdo do campo, mas trazendo para dentro também. E o que esses números nos dizem? Bem, primeiramente, como a gente pode ver, ele participou de 8 gols nos últimos 40 jogos. Não é um número excelente, mas também não é um número ruim. Se a gente for fazer a média de minutos, dá ali mais ou menos 60 minutos por jogo, ou seja, foi um jogador que não atuou em todos esses jogos, não atuou em 90 minutos. Muitas vezes ou ele entrava durante os jogos ou ele saía durante os jogos. Tem muita gente que pensa, é atacante, só tem 3 gols, que horrível, não sei o quê. Nem todo atacante tem como principal função apenas fazer o gol. Ele ter 5 assistências e ter criado também 14 chances é um número bem interessante para um jogador de lado. Não é centroavante, já foi artilheiro do Ipiranga, mas ele é muito mais um cara, sim, ofensivo e que tem que ser cobrado dele essa parte ofensiva. Gols e assistências também. Agora, bora comparar os números do Jean Silva com Leandro Carvalho, Bruno Alves e Rodrigo Pimpão. Agora, os números desses 4 jogadores nos últimos 20 jogos. Como vocês podem ver, nos últimos 20 jogos, a média de minutos do Jean Silva foi melhor. Foram 71 minutos por jogo, maior do que na temporada inteira. Jogou mais, em média, do que Leandro Carvalho, Bruno Alves e Rodrigo Pimpão. No Bruno Alves, tem os números dele também pela Ponte Preta, onde ele foi depois de ter jogado a Série C pelo Remo. Em gols, Jean Silva marcou mais gols que todos eles, teve em média 0,3 chances de gol por jogo, mesmo número do Leandro Carvalho, o dobro do Bruno Alves, e o Pimpão teve mais de uma chance de gol por jogo e perdeu muita chance de gol o Rodrigo Pimpão, deu uma assistência nos últimos 20 jogos, bem menos do que o Bruno Alves e menos do que os outros dois, mas criou 0,25 chances. E aí a gente vê que é um número parecido com o do Bruno Alves, mas abaixo do Rodrigo Pimpão e abaixo do Leandro Carvalho também. Em média 0,1 passe-chave, parecido com o do Bruno Alves e do Pimpão e menos que o Leandro Carvalho. 41% de disputas ofensivas ganhas, maior que o Carvalho e que o Bruno Alves e menor do que o Pimpão. Em média 2 dribles certos por jogo, menos apenas do que o Leandro Carvalho e mais do que os outros dois. Em média, 1,1 desarmes por jogo. Mas aí tem torcedor que deve estar se perguntando, o que eu quero saber de desarme para atacante já? É cada vez mais importante os atacantes serem os primeiros defensores. Jogadores importantes na hora de pressionar, de roubar a bola no campo de ataque. Ter um atacante que em média consegue um desarme por jogo é algo bem interessante. Número parecido com o do Bruno Alves que nessa temporada criou muitas chances roubando a bola no campo de ataque também e maior do que os outros dois. Em média, 0,75 chutes por jogo, menos do que os outros, e 0,25 chutes certos, igual ao do Bruno Alves e menos do que os outros. E aí, no geral, a gente pode dizer que a temporada do Jean Silva foi parecida com a dos pontas do Remo e os últimos 20 jogos de cada um tem ali pontos positivos e pontos negativos.
Por exemplo, o Pimpão, olhando os números assim, não parece tão ruim, mas o número-chave, que é o de chances de gol, e os gols que ele fez, aí dá pra gente ver. Um cara que teve, em média, uma chance por jogo e só terminou com 2 gols, é algo ruim. O Bruno Alves, por exemplo, nos últimos 20 jogos, ele teve 5 assistências. É um número muito imponente. E o Jean Silva, nos últimos 20 jogos, teve 3 gols também. Então, é uma contratação que a gente pode dizer que, nesses números, é parecida em alguns aspectos com os atacantes do Remo, mas é melhor que alguns e pior do que outros. Por exemplo, é um driblador melhor que o Bruno Alves, mas não é um construtor tão bom quanto o Bruno Alves. E o que chama a atenção é a quantidade baixa de minutos desses pontas do Remo ao todo, né? O Bruno Alves perdeu muitos jogos, Leandro Carvalho também, o Pimpão também. O Jean Silva, apesar de ter uma média abaixo de 90, ainda foi melhor do que a dos outros. E aí, o Jean Silva presta ou não presta? Eu acredito que para a Série C o Jean Silva é uma contratação boa. No Figueirense, na temporada 2022, ali das contratações da reta final, foi uma das melhores contratações, porque tanto ele quanto o Tito pelo Figueirense tiveram um impacto de imediato na equipe, entraram, foram titulares, tiveram bons números no Figueirense, mas o Jean Silva teve uma queda, acredito que principalmente física na reta final. Ele acabou perdendo, saindo muito cedo de alguns jogos, ali virava o primeiro tempo, nos famosos 15 minutos, acabava saindo o Jean Silva. Na temporada como um todo, ele não teve tantos minutos. E aí, se a gente tiver como base essa temporada 2022, dá para dizer que o Jean Silva tende a entregar mais coisas positivas do que negativas, tende a ser um cara com impacto ofensivo interessante, mas principalmente no primeiro tempo e no começo do segundo. No Figueirense, por exemplo, ele não conseguiu terminar muitos jogos. Foram poucas partidas em que ele ficou em campo os 90 minutos. Mas em outros ele nem precisava, porque ele conseguia criar esse impacto positivo em alguns momentos. Foi um super jogador no Figueirense? Não. Foi pior do que ele foi lá no Ipiranga de 2020, que ali ele destruiu, jogou demais aquela Série C de 2020. Mas é uma contratação boa. Dá para dizer que sim, o Jean Silva presta. E ele é um cara para ser titular, para jogar no time titular. Para uma Série C começar com ele é importante. Mas se ele jogar como jogou em 2022, o Remo vai ter que ter um outro jogador para substituí-lo quando ele estiver cansado. Que foi o que normalmente aconteceu no Figueirense. Agora, se o Remo tiver o Jean Silva como um cara de elenco, não sei, o Remo está gastando que só, vai que ele traz um cara melhor que o Jean Silva para jogar na ponta esquerda. Na direita ele poderia até jogar, mas eu acho que o melhor dele é jogar pela ponta esquerda. Se o Jean Silva for banco no Remo, aí é um ótimo banco. É um excelente banco. Ter um cara como ele para entrar, usar os dribles, usar a agilidade e também a finalização dele em alguns momentos, é um cara bem interessante. Então, titular, boa contratação. Se for para o elenco, uma contratação excelente. Para um começo de temporada, no Parazão, é titular, é um jogador que provavelmente vai entregar coisas mais positivas do que negativas e chega em um momento, a gente pode dizer, melhor do que foi o momento do Rodrigo Pimpão quando ele chegou ao clube do Remo. Mas comparando, por exemplo, com o Bruno Alves, que foi uma contratação de começo de temporada de 2022, aí ele está abaixo do Bruno Alves. Até mesmo o momento que o Bruno Alves chegou foi melhor do que o momento que o Jean Silva chega agora ao clube do Remo. E claro, o torcedor fica preocupado. Muita gente acima de 30 anos, Jean Silva não é diferente. E fica o questionamento. Um cara que depende muito da agilidade, da velocidade e que tem muita técnica também, mas que esses 2 pontos são muito importantes no futebol dele, como será que ele vai jogar em 2023, beirando ali os 34 anos? Então é isso, galera. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal. Clica aqui, ó, que tem uma outra contratação do Clube do Remo para tu veres aí. Depois vai aparecer na tela também outros vídeos para tu assistir. O Remo já contratou muita gente, já está com quase um time titular completo, tirando a galera da base, é claro. Então é isso, galera. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal e até a próxima!